O primeiro tiro ecoou antes mesmo de o sol tocar os telhados de poeira de Santa Lúcia, e o xerife, Mateu Rivas, soube naquele instante que o passado tinha voltado para cobrá-lo, porque só um homem naquela região atirava sem avisar e errava de propósito, como um convite para algo pior. Mateu estava de costas, servindo café frio numa caneca rachada, quando o disparo estilhaçou o sino da igreja, e o som metálico espalhou medo pela rua principal ainda vazia. Ele não correu. Não se escondeu, apenas respirou fundo, sentindo o peso do distintivo pressionar o peito como uma ferida antiga. Santa Lúcia era uma cidade construída sobre silêncio e covardias enterradas, e Mateu tinha sido contratado para manter tudo isso bem enterrado. Ao sair para a rua, viu a poeira dançar lentamente, como se o tempo tivesse decidido observar. As portas começaram a se fechar, uma a uma, e atrás delas estavam homens que fingiam não reconhecer o xerife, que os havia salvado mais de uma vez. Mulheres que sabiam demais, crianças que aprenderam cedo a não fazer perguntas. O cavalo preto estava amarrado em frente ao salão, exatamente como antes, e isso fez o estômago de Mateu se contrair. Ele conhecia aquele cavalo, conhecia cada cicatriz naquele animal, assim como conhecia o homem que agora bebia uísque às 7 da manhã, rindo sozinho. Elias Crow. O nome era um sussurro maldito no oeste. Um pistoleiro que deixava as cidades em cinzas e histórias incompletas. Mas para Mateu, Elias era mais do que isso. Era o erro que ele nunca conseguiu apagar. Quando Mateu empurrou a porta do salão, o cheiro de álcool e suor o recebeu como um soco. Elias não se virou. Continuou bebendo, apoiado no balcão, como se o mundo inteiro estivesse à sua disposição. "Você demorou", disse ele com a voz calma, demais para alguém que acabara de declarar guerra a uma cidade inteira. Mateu apoiou a mão no coldre, não para sacar, mas para se lembrar de que ainda tinha escolha. "Vá embora, Elias", respondeu. "Esta cidade não é mais sua." Elias riu, um som seco, sem humor. "Nunca foi", disse virando-se lentamente, revelando olhos cansados, mas afiados como lâminas. "Foi sua. E você fez um belo trabalho estragando tudo." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas. Anos atrás, naquela mesma cidade, Mateu tinha escolhido a lei em vez do sangue. Tinha traído o bando para salvar inocentes, e Elias tinha sido deixado para morrer no deserto. Pelo menos era isso que Mateu acreditava. Agora, a prova viva de sua falha estava ali, inteira, respirando vingança. Elias contou sua história sem pressa, falando de dias queimando sob o sol, de sede que enlouquecia, de como o ódio foi a única coisa que o manteve vivo. Cada palavra era um passo mais perto do abismo, e Mateu sentia a cidade inteira se inclinar junto com ele. Elias não queria apenas matar o xerife. Queria expor Santa Lúcia, arrancar as máscaras, mostrar que a paz era construída sobre mentiras. Ao longo do dia, homens armados começaram a aparecer nos limites da cidade, sombras recortadas contra o horizonte, atraídas pela promessa de caos. Mateu tentou reunir ajuda, mas encontrou apenas olhares desviados e desculpas frágeis. A cidade que ele protegera agora o abandonava. À noite, os primeiros incêndios começaram pequenas chamas como avisos, e o medo finalmente rompeu o silêncio. Mateu caminhou pelas ruas, lembrando-se de cada escolha que o levou até ali, de cada rosto salvo, à custa de outro condenado. Quando encontrou Elias novamente, foi na antiga serraria onde tudo havia começado anos antes. A lua iluminava o pó no ar, transformando-o em algo quase belo. Eles ficaram frente a frente, dois homens moldados pela violência, presos a um destino que parecia inevitável. "Você podia ter me matado", disse Elias, "mas escolheu ser herói." Mateu levantou a arma à mão firme apesar do tremor interno. "Escolhi dar a eles uma chance." Elias sorriu tristemente. "E olha o que eles fizeram com você." O tiroteio que se seguiu foi rápido e brutal, ecoando pela cidade adormecida. Quando o silêncio voltou, apenas um homem estava de pé. Mateu caiu de joelhos ao lado de Elias, sentindo o sangue quente escorrer por seus dedos, misturando passado e presente. Elias respirou com dificuldade, mas seus olhos ainda queimavam. "Não acabou", sussurrou. "Nunca acaba." Quando Elias morreu, não houve alívio, apenas um vazio profundo. Ao amanhecer, Santa Lúcia estava ferida, mas viva. As pessoas saíram de seus esconderijos olhando para o xerife com uma mistura de vergonha e gratidão tardia. Mateu sabia que nada seria igual. Ele tinha vencido, mas o preço tinha sido alto demais. Ao deixar a cidade dias depois, sem distintivo, sem promessas, Mateu olhou para trás apenas uma vez. O oeste continuaria selvagem e implacável,
E histórias como a dele se repetiriam sob nomes diferentes. Mas em algum lugar entre o pó e o sangue, ele tinha feito a única escolha que sabia fazer, e isso teria que ser suficiente.